Mas vamos falar, então, vamos começar falando aí das casas e dos números, que a gente já teve um bate-papo e a gente encontrou muita coisa semelhante e Sim, até poucas sim. diferenças na realidade. Existem, mas é pouco, né? É Vamos verdade. começar a falar do número um e da casa um, né? Casa um, que é a Vamos. personalidade, né? O temperamento das pessoas, individualidade, né? Os primeiros anos de infância, até o próprio corpo físico, né? Nossa expressão, Sim. né? E no caso do um, o que tem a ver aí com a numerologia? Eu sempre fiz essa relação também, tá, Edelson? Tudo que aparece na minha frente eu já começo a associar os números. E aí as casas astrais é legal que elas já trazem números. Então quando eu Uhum. olho ali a casa um e eu entendo o que é o número um, eu consigo fazer uma relação muito próxima, muito acertada e tem tudo a ver. Porque o que é um? Um é a unidade, é onde tudo começa. Né? O É. um ele reúne todas as características em um. Né? O um ele representa a individualidade. Então ele é o número mais ligado ao ego de uma pessoa, a personalidade espontânea dela, a maneira como ela inicia as coisas. O um ele é um iniciador, né? E o um ele representa isso, esse processo de início, essa questão de identidade, eu me sentir alguém no mundo. Inclusive quem tem muito número um tem um traço muito parecido com Áries e com quem tem essa força na casa um muitas vezes, que é essa questão de identidade. Eu gosto de me defender, eu gosto de defender o meu ponto de vista, eu gosto de brigar no sentido positivo, assim, pela minha opinião, pelas minhas questões. Eu gosto de me sentir diferente. Então, o um, ele é muito sobre isso. Né? Ele tem um tom, assim, muito de início, de espontaneidade, de personalidade. Ele quer deixar a marca dele em tudo. E é uma casa bem parecida com essa questão, né? Você falou de físico também, né? O um ele é um número que mais significa vitalidade, que significa atividade física. Né? Tem que Sem ter um corpo mesmo. não tem atividade física. Então ele tem muito a ver até nisso. Tem a ver com independência ou não? Daí já é outro número. Totalmente, totalmente. Com dependência no sentido mais puro da palavra. O número um, ele gosta de ser independente. Ele não sente solidão. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa que tem muito número um, né, o arquétipo do número um, se sentir sozinho. Porque, na verdade, a independência recarrega ele, revitaliza. Se ele fica muito tempo com pessoas, ele fica nervoso, ele fica irritadiço. Ele não lida muito bem, ele prefere, né? O número um se recarrega da solidão, da independência. Então tem a ver com a independência. Seriam os nomes que eu mais gosto para definir o número um são independência, são iniciativa, força da personalidade, identidade pessoal, e acaba que tem a ver Tudo a mesmo. ver com o signo e com a casa, né? Porque o signo que rege a casa, né? Que no caso é Áries, e a própria casa um, né? Muito legal. Exatamente. E o um, né, ele é o criador, né? Tudo que a Tá. gente tem, tudo que a gente usa, um celular, uma câmera, tudo isso aí você pode ter certeza que foi pensado por uma pessoa número um, porque o número um é criativo. E já o 2, né, eu já vou puxar o número 2, Vai lá, a vai gente já lá. olha essa casa. Porque o 2 ele é exatamente o oposto de número um. E ele é um pouco Tá. complementar, né? Se o número um faz sozinho, gosta de começar, se ele cria, o número 2 ele continua, ele tem um senso de ritmo enorme. Né? Então ele recebe muito bem uma ordem e conclui, e consegue entender profundamente o que é para ser feito e faz. Só que o 2 ele é um número que precisa da parceria. Ele é um constante buscador do outro. Né? Ele representa a intimidade, os segredos entre duas pessoas. Né? Essa linha invisível que aproxima uma pessoa da outra. E o 2, diferente do 1 que busca a independência, ele está buscando parceria, casamento, união, entendimento. Né? O 1 ele faz as coisas de uma maneira muito dramática, muito assertiva, muito bruta. O 2 ele é maleável, ele tira as arestas, né? Então o significado do 2 é isso, é companheirismo, é associação, é casamento, é amizade, é sensibilidade com relação aos outros, né? Com relação à sua própria expressão. Então o número 2 ele seria mais ligado a parcerias, a casamento, a uniões, a cooperação. Entendi. E aí eu não sei se essa casa tem alguma
a casa em como 2. si não tem muito a ver. Aliás, foi uma das que a gente identificou que tinha menos a ver com a casa, com o número. Mas muitas das coisas que você falou têm a ver com o signo regente, que é touro. Sim, Né? sim, porque não é um signo feminino também, casa. né? Exatamente. A sensibilidade, né, que falou, o lado do companheirismo, estabilidade, né, que é uma coisa que tem a ver com todo. Eu falo que o 1 ele é a criação, ele é o criador e o 2 ele é a criação. Então o 2 ele é mais material que o 1. O 1 é muito ideológico, né? O 2 ele é mais material, ele cumpre Isso melhor, ele realiza melhor. Isso tem a ver com a né? Isso tem a ver. A casa 2 e qual seria a casa das parcerias na astrologia? A 7, né? A 7. Das parcerias. Daí o 2 ele tem a ver com as parcerias de alguém. Né? Quem tem muito o número 2 precisa muito do outro, gosta muito do outro. E são pessoas que não conseguem se imaginar muito tempo sozinhas, não. Eles precisam de alguém, eles se motivam, eles ajudam as pessoas. Na verdade, uma pessoa 2, o 2 predominante no mapa, ela é sempre um excelente parceiro, sempre um excelente amigo. Porque você traz uma ideia para ele e ele olha, nossa, mas e se fizer assim? Ele também é um número criativo, mas ele complementa mais. Ele é mais um seguidor, um conselheiro, inteligente, inclusive, que ajuda todas as pessoas em seu processo de individualidade, muitas vezes. Então, ele é um companheiro para o número 1. Quando a gente está descrevendo esse número aí, a gente está falando do número de expressão da pessoa, é isso que você quer dizer? Porque geralmente o número de expressão, né, que a expressão, para quem não está habituado também, vários numerólogos chamam de maneiras diferentes, mas a expressão, na minha leitura, é o número que é a essência da pessoa, que é o número do nome dela completo. Porque em numerologia é assim, a data é o seu caminho, o que você veio fazer. E o seu nome é quem você é, os seus traços de personalidade, né? E o nome completo, ele representa o caráter de alguém. Os outros números moldam esse caráter, né? Dão os tons, os subtons, mas a expressão de alguém é assim. Mas, como eu estou falando aqui, seria mais o arquétipo do número mesmo, a representação dele. Porque uma pessoa pode ter uma expressão 4, por exemplo, e ter o número 2 na alma, na impressão, no caminho de ter muito mais número 2. Né? E ela vai ter muito disso do 2, muito mais do que aquele que tem o 2 na essência, às vezes. Né? Mas o que eles têm em comum é essa questão de buscar o outro, de se dar bem com o outro, de tentar adaptar as situações para que tudo fique bem. Né? Então, é forte nos dois sentidos. Só dele aparecer em algum lugar, você pode ter certeza que você vai ter muito de um companheiro para as outras pessoas quando você tem o número 2. Legal. E o 3? Eu, na astrologia, no meu mapa, eu tenho muita coisa no número 3, mas não sei se eu tenho 3 muito em mim, né? Mas o que significa o 3? Então, eu vi lá o seu mapa, né? Tinha mesmo uma questão ali no número 3, e eu geralmente olho essas casas que a pessoa tem, esse stellium, né? Que você chama, esses planetas, e vejo se ela tem esse número. E você tem o 3 no dia do seu nascimento, que é o 21. Né? E o dia do nosso nascimento, olha que legal, né? O dia do nosso nascimento, ele também é forte para eu entender a maneira como você se comunica, a maneira como você fala, a maneira como você se apresenta, como você se formou, né? E o 3, no 21, ele fala sobre comunicação. Por exemplo, você poderia, né, pela sua numerologia, ser uma pessoa mais introspectiva, mas você fala vários idiomas, por exemplo. Então, de alguma forma, o 3 representa essa comunicação, ele representa essa fala, essa expressividade, né? Tem 3 tímido? Tem, mas você pode ter certeza que ele é um excelente escritor, que ele vende muito bem, que ele interpreta muito bem, que ele tem uma habilidade de se expressar com as cores. Muitos 3 trabalham com as cores, né? Ou com crianças, né? E o 3 representa isso, né? Ele é um número que tem uma habilidade de se comunicar. E por quê? Porque ele não é introspectivo, como pode ser um 2, e ele não é um lutador com as palavras, como pode ser o número 1. Ele reúne os dois. Né? E se você somar 1 e 2, você tem o 3. Então ele tem a atividade, a ação, a extroversão, a vontade do número 1, mas ele é diplomata como o número 2. Então o resultado fica lindo. 3 é um número fantástico, que representa
um certo grau de perfeição aí, né? E tem a ver com tudo isso, tem a ver com concepção, com filhos, com irmãos, com criatividade, com círculos sociais, com escola, com aprendizado, porque o 3 é muito inteligente, ele aprende com muita facilidade. Você está descrevendo a casa 3, né? É igualzinho, não é? É igualzinho, então, cara. É um dos mais igualzinho. parecidos, né, Marcos? Sim, vendo, né? Sim. É inconfundível, né? Você falou de 3, você pode estar falando da casa ou do próprio número 3. E um 3 também representa essas viagens, essas mudanças, tem a ver com a apreciação das pessoas, enfim, escolas, primos, todos esses círculos que a gente tem desde a infância, irmãos, primos, tios, e depois vai para os amigos, tem a ver com o número 3. Né? O 3 ele tem uma natureza sempre em crescimento, é um número muito popular, é um número que as pessoas vão gostar dessa gente na vida, né? São pessoas que trazem alegria, que fazem as coisas de uma maneira engraçada, né? É fácil de reconhecer o número 3. Se você olhar ali um círculo social e ver alguém gesticulando muito assim, ó, abanando o olho, mexendo a boca, fazendo caras e bocas, você pode ter certeza que tem um número 3 ali muito forte. Que legal, que legal. Ó, só para lembrar o pessoal, casa 3 é a casa da comunicação, do pensamento, dos estudos, dos irmãos, dos parentes que entra, tudo isso que você falou, primo, tio, etc., né, dos vizinhos, das pessoas próximas, do ambiente, próximo das pequenas viagens, né? Então, nossa, bateu tudo, né? O que não tinha... Ô, Edel, você falou dos vizinhos, né? Fala até dos vizinhos. Todo mundo tem um caso aí, né? De conhecer alguém, algum vizinho, que é aquela pessoa que tá no muro, tá olhando, é número 3 também. São as pessoas que ficam ali nas adjacências. Sabe aquela vizinha que adora ir na sua casa olhar o jeito que estão as coisas? Tem um quê de número 3 aí. O 3, eles falam, né, que o defeito do número 3 é ser fofoqueiro, porque fala muito, às vezes, né? Fala da vida alheia, aumenta as coisas, porque ele adora usar as palavras para se divertir também. Né? E todo mundo tem alguma coisa, né? Que fala, a minha vizinha lá, fofoqueira, nossa. E você olha aquela situação, você acha engraçado, porque é mesmo. Porque é um número 3, então representa mesmo essa questão, né, das pessoas que vivem perto. Quem rege a casa 3? Quem rege a casa 3? Gêmeos. Gêmeos, né? Gêmeos. No lado sombra é o fofoqueiro, né? No lado sombra é o fofoqueiro. Tá vendo só? Olha, tudo a ver. Não, realmente. Tudo a ver. Não, é demais. Todo mundo tem uma história de alguém que é fofoqueiro e pode olhar qual que é o perfil do fofoqueiro. Ele sempre é meio dramático, ele sempre anda pra lá e pra cá, sempre tá circulando por aí. Sim, é verdade. Que legal. E vamos pro 4 ou ainda tem alguma coisa? Vamos. O que é o 3? Né? O 3 é a criança. Sim. Falta maturidade, às vezes, pro número 3, tá? Ele é muito criativo, ele tem esses jatos compulsivos de comunicação, mas ele não sabe, muitas vezes, falar sério, ele não sabe construir. E é onde ele alcança esse crescimento no número 4.